Duda Salabert, que é do mesmo estado do Nicolas Ferreira, também fez uma fala muito importante e impactante ali na Câmara ontem, principalmente falando sobre como as mulheres trans são tratadas na sociedade. A maioria precisa recorrer à prostituição, a maioria é morta e não é morta, tá? São palavras da Duda Salabert. A maioria não é morta simplesmente com um tiro ou uma facada. Elas são mortas com 20 facadas, 20 tiros. A paulada, são assim, dizimadas nas ruas. Então, vou colocar essa fala aqui dela, e em seguida eu ponho a da Erika Hilton, que é muito importante ver também que, por muitas vezes, a gente fica ressabiado, acreditando que no Congresso só temos bolsonaristas, mas nós temos também voz dissonantes e pessoas que estão do nosso lado, pensam como a gente, defendem as mesmas pautas. Elas são numerosas, elas precisam ser ouvidas, a gente precisa mostrar como é o contraponto dentro do Congresso. Foi difícil com o Bolsonaro na presidência, mas também é difícil com o Lula na presidência. Por quê? Porque o Congresso, em sua formação, não mudou muito, tá? Continua o mesmo percentual de deputados de direita, senadores de direita, deputados de esquerda e senadores de esquerda. Não muda muita coisa. E o perfil até piora quando você tem uma substituição de gente fisiológica e pragmática do MDB, do PSDB, do DEM, e entra esse povo que é bolsonarista puro sangue. Você tem uma pior ainda da Câmara e do Senado. Vou colocar aqui a Duda. Hoje, no Dia das Mulheres, é importante lembrar que o Brasil, há 14 anos consecutivos, é o país que mais mata travestis e transexuais do planeta. E que 80% desses assassinatos ocorreram e ocorrem com a violência exagerada, hiperbolizada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só no Brasil. É crime de ódio. E essa estrutura de ódio que nos exclui do mercado formal de trabalho, já que 90% das travestis estão na prostituição, essa estrutura de ódio que nos exclui de sala de aula, porque 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. Essa estrutura de ódio quer nos excluir do espaço político. Mas eu digo para esses fascistas que querem nos ridicularizar que nós somos o tamanho do nosso desejo, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e like na rede social, nós desejamos e sonhamos uma sociedade construída que respeite a diversidade e promova a justiça social. E vocês, fascistas, perderam nas urnas e vão perder, então perdendo na política, porque o seu ódio não foi capaz de frear que a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti, que a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti, e que temos 2 travestis aqui, somos as primeiras de muitas. Então, o ódio de vocês, beijinho, sigamos com muito amor e poesia, porque como diziam nossos camaradas, nós não queremos só o pão, nós também queremos a poesia. E sobre a matéria em pauta, o PDT vota favorável. Muito obrigado. Tá aí a fala da Duda mostrando também números e a realidade do que é a vida de uma mulher trans no Brasil. É uma triste realidade aí, vítimas de crime de ódio, precisam recorrer somente à prostituição, quase somente à prostituição, para sobreviver, não são aceitas em empresas convencionais, não podem trabalhar, não estudam, têm dificuldade com o nome social. É uma triste realidade em que um paspalho como o Nicolas Ferreira faz gracinha e tenta gerar ali um palco para sambar em cima. O Air Cynical Wolf, o Brasil é um dos maiores consumidores de pornografia de pessoas trans no mundo. A fonte são sistemas de estatística e de anúncios de internet. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade e isso você pode pesquisar o que você quiser de levantamento a respeito disso e é real, né? O Brasil está sempre ali no topo do ranking. Com certeza, bem lembrado aí. E existe também toda uma demagogia nessa história,
porque, ao mesmo tempo, é o país, né, que tem pessoas da extrema-direita que às vezes são consumidoras desse conteúdo, as pessoas simplesmente, na hora da vida pública delas, são pessoas que têm preconceito, pessoas que querem matar, querem dizimar essa população. Rato Misojórdido, ai, esse Brasil que me faz concordar e até admirar um pouco a camarada Tabata, socorro, não é, cara? Eu vi também a fala da Tabata, quem diria, né? O Brasil, ele faz você concordar com algumas pessoas que você jamais imaginaria, mas é assim mesmo, esse momento único da nossa história. Yapsa Vlog, pior que se alguém jogar alguma coisa na cabeça dele no meio desse discurso para ver se ele cala a boca, quem perde o mandato é essa pessoa, e não ele, exatamente. Exatamente. Mas, assim, a gente precisa entender que existem formas, existem meios de caçar o Nicolas Ferreira. Se não for por essa fala, não tem problema. Quer dizer, tem problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na semana que vem, ele vai cometer outro crime do tipo. Ele vai forçar a barra até não querer mais. Não vai parar por aí. Ele não vai se arrepender, não acaba agora. A gente tem mecanismos. Agora, se a gente não usar esses mecanismos, significa o quê? Significa que o Conselho de Ética da Câmara não serve para nada, o regimento da Câmara não serve para nada. É isso que significa, que nós estamos vivendo numa total anomia. Vamos ver aqui também a Erika Hilton. A Erika Hilton falou sobre o caso e foi muito eloquente, como sempre, a deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Eu uso essa tribuna pela primeira vez, primeiro, para dizer da importância da chegada das primeiras representantes transexuais da justiça a este importante espaço da política nacional, que até então nunca havia contado com a nossa presença, e isso é uma grave denúncia ao processo democrático. Nós não poderemos falar em democracia plena se todos os indivíduos da sociedade brasileira não tiverem representação nos assentos desta Casa de Lei, não tiverem representação nesse espaço legislativo. Quero demarcar hoje também a importância da Semana do Mês das Mulheres, que não é só em março, mas é durante todos os anos, onde nós, mulheres, dos mais diversos grupos sociais, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres transexuais, mulheres trabalhadoras, mulheres do campo, lutamos arduamente pela construção de um modelo de sociedade que nos respeite, que nos inclua, que enfrente a misoginia e a violência praticadas contra nós. Chamar o parlamento brasileiro a olhar para as políticas para as mulheres, para a vida das mulheres e se comprometerem cada vez mais na construção de uma sociedade melhor e mais digna para todas nós. É preciso enfrentar a violência que nos acomete, lembrar que ainda vivemos no primeiro país do mundo que mais mata, e mata de forma cruel e violenta, mulheres como eu, meninas como eu, que aos 13 aos 14 anos de idade, assim como eu, presidente Maria, foi jogada para as ruas e vem da Constituição 90% de nós. É preciso que haja um esforço desta casa, é preciso que haja um esforço da sociedade brasileira para resgatar a nossa humanidade, para resgatar a nossa dignidade. E que possamos lembrar e ouvir as vozes das mulheres, as inúmeras vozes de mulheres, não apenas hoje, no 8 de março, mas durante os 365 dias do ano, enfrentando o assédio, a exploração sexual e a violência que nos acomete. Que hoje possamos celebrar a nossa vida, possamos celebrar a existência da senhora, ocupando esta casa há tanto tempo com outras mulheres aguerridas e de luta que tanto nos orgulha e que tanto nos inspira a construir uma sociedade melhor. Então, que possamos ter uma legislatura que se preocupe com a equidade, que se preocupe com a paridade, que não transforme as pautas que são sobre a nossa vida em guerras ideológicas, mas que lembre que a Constituição brasileira e o direito cidadão também deve ser estendido ao conjunto plural e diverso de todas as mulheres brasileiras. E a nossa chegada a este espaço, como as primeiras, nós louvamos isso, Maria, porque somos as primeiras frutos de uma luta histórica, mas espero que não sejamos as últimas e nem as únicas, e que a nossa chegada aqui possa ter um papel revolucionário e transformador no cenário político, mas também em toda a sociedade brasileira. Viva o povo brasileiro, mas em especial, vivam as mulheres guerreiras e de lutas do nosso Brasil, e sigamos juntas. Muito obrigada, presidente. Mais uma vez aí, elogiar a eloquência da Érica, né? E não basta só a eloquência, mas também o conteúdo da fala dela, que é muito bom. Agora eu vou colocar aqui a Tabata Amaral,
que pode ser vice do Boulos na chapa para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Tem aqui também uma fala bastante interessante dela, que, óbvio, a gente já criticou bastante, mas quando acerta, somos justos de mostrar aqui, certo? Não é uma pessoa também que está no campo do bolsonarismo e erra 100% das vezes, não. A tribuna para falar, abre aspas, mulheres que estão perdendo seu espaço, fecha aspas. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. E é importante que dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Quando você ofende uma mulher, você ofende a todas nós. Quando você faz uma fala criminosa como essa, você coloca a fala de todas nós em risco. Essa é a casa do povo, não dá para que a gente finja que nada aconteceu. Eu peço a todos os parlamentares presentes, independente de esquerda ou direita, mas que respeitam a dignidade do ser humano, o direito de cada um que traz seus votos, que traz a representação do seu Estado, de falar, de atuar politicamente de forma segura e de forma livre. Primeiro de tudo, né, parabenizar também a fala da Tabata aí, é que é impossível você ter um parlamento em que uma pessoa como o Nicolas Ferreira vai ter direito de causar diariamente, de provocar diariamente as pessoas que estão ali tentando trabalhar. É um incômodo para o ambiente a presença de gente como o Nicolas Ferreira. E não é só ele não, tá? Mas é um incômodo absurdo a presença de gente como ele ali. E ficar enxugando gelo, manda pro conselho de ética, não vai dar certo, cara. Assim, precisa pensar mesmo em alguma atitude que faça com que o mandato dele seja curto. Porque o mandato dele se prolongando é muito pior mesmo para a saúde do nosso Congresso. E nisso a Tabata tem total razão. Não tem nem muito o que discutir sobre isso aí.